Mas Jesus não casou, porque, como você colocou, não era o propósito da missão dele. A missão de Jesus não era constituir família. A missão dele era morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Maria Madalena era prostituta? Não, isso foi uma criação papal a partir de uma homilia medieval e justamente para tirar um pouco o foco de Maria que ela estava tendo para inibir qualquer presença feminina em cargo de destaque no cristianismo. Então criou-se a ideia de Maria Madalena pecadora, leia-se, prostituta, mas a Bíblia não dá nenhum indício disso. Nesse mesmo viés, foi criado também aquela ideia de confundir Maria Madalena com aquela mulher de João capítulo 8, que Jesus fala o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e muita gente fala, eu sou mineiro. Você é mineiro também, não é? Não. Eu nasci em Corumbá, mas sou carioca. Ah, né? carioca, tá. Não sei porque que eu tinha essa ideia de ser mineiro. Não. Mas eu sou mineiro. E lá fala assim, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida. Né? E quando falava isso, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida, pensando na mulher de João capítulo 8. Agora, em primeiro lugar, mesmo aquela mulher de João capítulo 8, ela era uma adúltera, não era prostituta. E prostituta e adúltera não são sinônimos perfeitos. Embora a prostituição seja um tipo de adultério, tá certo? Você pode adulterar sem ser prostituta. Exatamente. Lógico. Então, quer dizer, e naquele caso específico ali, só para dar um briefing dessa parte de João, aquela mulher ali estava com o marido entre os acusadores. E como é que eu sei disso, Rodrigo? Porque pela legislação judaica vigente, só poderia ser acusada de adultério uma mulher que tivesse o marido acusando-a. Sabe aquela situação jurídica que sem corpo não há crime? Claro. Se não há o marido para acusar a mulher de adúltera, não tem como materializar. Juízo, não tem juízo. Então, pelos critérios da época, eu tenho que entender que o marido dela estava junto ali, ou seja, o próprio marido forjou ou criou uma situação para poder atacar Jesus. É impressionante isso, pessoal. É lógico que você sempre começa pela Bíblia. E depois você já está dominando muitas coisas da Bíblia, é importante você ir um pouco para a periferia, para a história, para a geografia, para a arqueologia, a cultura da época, para você poder interpretar melhor alguns textos que sem o conhecimento periférico você não chega. É o que ele está falando agora. Ou seja, se ele não tivesse o conhecimento judaico de como era feito a acusação de adultério na época, não chegaria à conclusão que o marido dela estava entre uns que estavam com as pedras na mão, provavelmente. Agora, existe uma teoria, inclusive em filmes do Tom Hanks, né, se conta a teoria de que Maria Madalena teve um relacionamento sentimental com Jesus, o que eu não acredito, porque a Bíblia diz que Jesus era santo, então não tem como ele ter tido esse tipo de envolvimento, ainda que seja só sentimental, não sexual. Qual é a sua visão sobre isso e da onde veio isso? Eu entendo, só para deixar claro, que Jesus tinha uma atenção diferente com Maria Madalena, a ponto de ela ser a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Que Jesus dava mais atenção para Maria Madalena do que para qualquer outra mulher, isso está na Bíblia. Agora, não a ponto de ser um relacionamento sentimental. Qual é a sua visão sobre isso e como entrou isso na história? Bom, vamos lá por partes. Em primeiro lugar, se Jesus tivesse uma esposa, não seria pecado nem à luz do cristianismo, nem à luz do judaísmo. Porque o casamento é até uma bênção. Né? Mesmo sendo rabino, Mesmo sendo rabino, pode casar. Não é diferente do padre da Igreja Católica. Mas Jesus não casou porque, como você colocou, não era o propósito da missão dele. A missão de Jesus não era constituir família. A missão dele era morrer na cruz do Calvário por nossos pecados. Ensinar o amor do Pai, etc., revelar o Pai e morrer pelos nossos pecados. E Jesus foi focado nessa missão. Se Jesus tivesse tido um casamento, imagine depois da morte de Cristo, como é que ficaria se Jesus tivesse filhos com Maria Madalena? Olha a confusão teológica que iam criar. Crianças que seriam filhas de uma mulher humana com um homem divino, de Deus, ia ser muito confuso, isso ia trazer muita complexidade. Esses herdeiros de Jesus iam se sentir realmente assim, uma dinastia divina.
ninguém poderia mais Não, imagina, driblar e tal. Seriam os papas. Exatamente. Nós temos indícios históricos que já houve uma briga dos irmãos de Jesus que queriam fazer uma sede em Nazaré para o cristianismo. Isso já no final do primeiro século. Diferente dos outros que estavam em Antioquia. Então, por isso, definitivamente, Jesus não casou. Também é mito dizer que Jesus, na verdade, casou ou se apaixonou por Maria, mas que a Igreja ou o Novo Testamento, por censura, apagaram isso. Isso também não é verdade. Os documentos que insinuam alguma relação de Jesus com Maria também são mal compreendidos. Eu trabalho esses documentos aqui. Um deles é o documento que fala o Evangelho de Filipe, que não foi escrito por Filipe, nem Evangelho, nem é Evangelho. São documentos apócrifos. Quando eu digo apócrifos, leia falsos, produzidos a partir da segunda metade do segundo século em diante, do ano 250 para frente, estão fragmentados. E mesmo esses documentos que insinuam qualquer relação entre Jesus e Maria, nenhum deles traz uma relação carnal entre eles. Como eram documentos apócrifos, eles queriam fazer uma ideia de criar uma série de visões de personagens celestiais sofisticados. Então havia uma personagem feminina, a Sofia, e havia um personagem masculino, Logos. O Logos vem na mente de Jesus, não se encarna, no gnosticismo não há encarnação. O Logos vem na mente de Jesus e a Sofia vem na mente de Maria. Então a união que há entre Jesus e Maria seria uma união mística. A palavra com a sabedoria. A palavra com sabedoria. Nem esses documentos apócrifos dizem que era uma carnal, sabe? Teve até um episódio interessante de uma professora de Harvard, a doutora Karen King, que ela, certa vez, ela anunciou que tinha descoberto um evangelho que falava de Jesus como marido de Maria. Um evangelho cópita. Eu tenho um ex-aluno que está terminando o doutorado dele em Harvard. E ele falou comigo que um dia ele falou com a professora, com a doutora Karen, olha, eu tenho um professor no Brasil que ele fez uma palestra discordando da sua leitura. E ela falou assim, não, o seu professor está certo. Na verdade, ela só tinha levantado aquela lebre porque a Universidade de Harvard ela estava tendo problemas com alunos que não querem fazer teologia. Notinha de rodapé. Quem quer estudar a Bíblia é crente. Geralmente, Você entendeu? Você querer fazer teologia para quem não é crente não vai dar lucro mesmo. Você entendeu? Então, os seminários que querem fazer teologia liberal vão fechar as portas. E Harvard quase estava fechando o departamento de teologia. E sendo uma faculdade fundada por crentes. Fundada por crentes, por puritanos. Mas aí, ela sabia que aquilo ali não era uma coisa muito fundamentada. Mas ela divulgou aquilo ali porque saiu na National Geographic, saiu para todo lado. E pouco tempo depois a professora foi desmentida, porque era um documento forjado. Mas ela arriscou a si mesmo, por quê? Porque a partir do momento em que a coisa foi para a mídia, o nome de Harvard foi para Trend. Claro. E que foi a Divinity School. Então, obviamente, voltam-se os recursos. Não vamos falar mais em fechar. Sabe aquela velha ideia de falem mal, falem bem, mas falem de mim? Então foi por isso, mas hoje na academia não há nada dentro ou fora da Bíblia que me permite dizer que Jesus foi casado ou namorado com Maria Madalena. Então olha só.